Bom, o canal acabou de ter acesso, saiu agora, ao áudio do Alexandre Ramagem conversando com o Bolsonaro. Aquele áudio bombástico que ele revelava a blindagem dos filhos de Bolsonaro, né? Praticamente o Flávio Bolsonaro. Eu não vi o teor do áudio, estou passando aqui para vocês na íntegra. Com certeza, nenhuma matéria deve ter colocado trechos ainda, tá fazendo aqui. Então, vou colocar o áudio aqui e você compartilha o canal, curte pra gente dar mais furos como esse. Tá bom? Gabriel Matias para o Fatos e Notícias. Até. 35 no máximo, tem que sair daqui. Pro Marinho vem pra trás. Tá, tem, fica na sala, 7h35, ela tem que avisar o Marinho. Ele ficou de falar. Não quer ficar aqui não? Fica pior. Fica melhor aqui, não fica você aqui, fica. São duas? São duas. Então fica aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu recebi, eu não te passei não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do exército. E já estou colocando aqui de serviço secreto russo. Eu sei, eu falei na época. Esqueci o nome dele aqui. Magela. Maguela. Não. Quer sentar por aqui? Quer sentar por aqui? Tudo bem, entra aí, por favor. Foi uma honra muito grande estar aqui, admiramos muito o senhor, estar nessa luta com a questão do Flávio, uma guerra, né, presidente? Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um RIF do Frederico, certo? Que chegou o advogado dele, isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu no dia que 16 anos do Rio de Janeiro, já estou acostumada, né? A gente trabalha lá já há um tempo e já sabe como que eles fazem. O modus operandi. É uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, não é porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, fui perseguido de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, a gente conseguiu 2 votos a 1, mas eu tenho quase certeza que a gente vai manter. O Ministério Público perdeu prazo. Perderam prazo no caso de reclamação. Eles inventaram uma reclamação. E perderam prazo. Na verdade, tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora, que todo mundo que deu algum parecer favorável se movimentou de alguma forma, que não seja contra, não é favorável, porque ela entende que é o correto. Está com 3 processos administrativos, levantaram minha habilidade, só que não encontraram nada. Presidente, vai procurar, não vai achar nada. Graças a Deus da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas. Perseguido o Vitor, Granado, advogado, que é nosso amigo. Nós também não gostamos tanto. Eu tenho que respeitar o sigilo do advogado. Não pode falar. Você é advogado igual um padre confessionário, não é isso? Presidente, lógico, a gente tem que estar na prerrogativa do advogado, mas pode mas falar. nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos. E eu consegui fazer da minha maneira, e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, e a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Funda da Onça, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas assim, muito graves. A gente chegou à conclusão que o RIF do Flávio foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante a gente se assenhorar, né? Como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro
e nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos PICs e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF, ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SIS-COAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos, em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. Eles nem eram algo, o Flávio nem era. Não, era tudo por conta de uma outra operação, que era a cadeia velha, e aí havia alguns deputados. Então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim a sorte na vida de ser de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar, e eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas 2 mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Nenhum RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava essa informação. Não, isso está errado. Dentro de um relatório. Isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então não é código, a gente ficou você não dorme, não? absolutamente. Eu descubro alguma coisa. A gente ficou absolutamente voltada para isso. Você dormir na sua e casa, aí você sofreu muita atenção. Aí o que eu descobri? Muita maldade, entendeu? Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que é 1 mês e meio, né, Sandra? Por aí. O que eu descobri? É complicado para uma pessoa que é advogada de defesa, né, falar, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER, no COPEI, né, na Corregedoria e na pesquisa e inteligência, que são pelo que eu entendi até agora, são 2 faces da mesma moeda, né? A Corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos?
quem eles elegerem, ou politicamente, ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente levantou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização, outros órgãos, não os órgãos do chefe da Receita, tá? Mas está falando de especificamente são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam. E aí eles têm uma blindagem de diversas instituições. Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para eles poderem entender que não vou contar, mas tem CGU, tem AGU, tem todo. Imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa inacreditável. Porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive tudo é a gente recebeu isso agora, no final do dia que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa. Né? Aí veio pra gente, tá no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostro. A pirâmide sobre a vida do Frederico Efef. O que o Riff e o Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, lavou dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? Ele trazem, eu tenho certeza que eles vão denunciar o Fred por alguma coisa. E trazem a se bobear a gente também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu pouco me importo. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido precisa, a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não estou pedindo nada, estou trazendo hoje. Estou comendo mosca. Não, de forma alguma. Por quê? Porque também tem uma verificação. Eu jamais comeria mosca em relação a uma situação dessa. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, gente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram uma investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses rifles simulados, né, criados, que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de rifle, tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Furna da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e noticiou o crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modus operandi do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio deles. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas,
eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Tá? Senha master, né? Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, para você... E por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa, só que se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo, e por meio dessas senhas invisíveis, a gente consegue a nulidade do RIF. Que na verdade, como é a que gente a investigação do Flávio? Porque é tudo brota o RIF. ilícito. Não fiz de encaminhamento, não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu quero um encaminhamento? Não, doutora, porque a gente trabalha assim. Não, a gente trabalha assim não. Como que o RIF do Flávio mandou um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo, por exemplo, pô, Luciana, porque eu sou pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né, que é todo dia. O Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um RIF do nada do Flávio e começa a celebrar na vida dele, buscar apreensão, prisão de Queiroz, do nada. Na verdade, é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer Qual é a prova possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama Apuração Especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama Apuração Especial do SERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição e ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam 1 ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que o acesso 1 ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam pouca coisa. Eles pesquisam. Não é interessante ter um funcionário. Eles pesquisam todas as bases. Isso é a quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não conseguia, que eu não sabia, né? Que eu não sabia nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. A base é o que ele consegue acessar a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de ele. Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do SERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos, ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita, é uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular, entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago aqui, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. 4 funcionários da Receita que foram alvos dessas pessoas, eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses 4 auditores, esses 5 auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro.
né, de acessos ilegais, de perseguição e de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República do Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação, ele determina, ele exige que o sindifisco pare a investigação, não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais importante. Assim, sob pena deles responderem. Aqui, ensejará, se não parar. Uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações à lei que venham a ser identificados pelos danos morais, o procurador da República falando de dano moral, causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo sindifisco, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgãos da Corregedoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Aí, basicamente, aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tente chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. De quando é essa peça? A manifestação do procurador, achei de novembro do ano passado. Tem os 4 auditores? Os auditores todos estão, tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba da Jaca Preta, que é o tio do advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas senhas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas conseguem colocar dados falsos de computador. A sentença dele está aí, a sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para não tomar o tempo de vocês, que é precioso. A gente gostaria que essa apuração do certo em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos da família toda do Flávio deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio, porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, está aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a fórmula da onça de um modo geral. É complicado. A outra opção seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele recurso, no sentido de que poderia começar a investigação. Os advogados da fórmula da onça, os deputados, estão trabalhando? Não, ninguém tem noção. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. O bom culpado da fórmula da onça, etc., é o Flávio. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões ele representa a lei. Ele é cada um tem para mim. Você sabe dizer se tem alguma coisa contra mim? Não sei, presidente. Eu não sei se tem alguma coisa contra o senhor, não sou advogado do senhor. Olha que loucura. E aí tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal. Não é denúncia. O processo é ilegal. A gente vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese o relator é Gilmar Mendes. É temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu já não acredito mais nada, tá? Eu não sei. Eu acho que ele vai definir.
Eu acho que ele vai definir, não tem como não definir, mas eu acho que ele vai definir. Mas a gente para pedir uma precisa apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios às 2/4, mas de formas, as comunicações são formais, transparentes, não é você mandar por e-mail, tem comunicação no e-mail para a Receita direto do MP com a Receita Federal sem passar pelo Judiciário. Não, e o que é mais curioso é o seguinte, depois que começaram, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem conversar, né, os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação da Corregedoria, da Receita Federal, dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois com a instauração de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Flávio há um tempo, mas a gente estava levantando decisões judiciais de apuração especial que realmente constatam, todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem a senha mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitindo um funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita, o modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ver isso aqui. Não, eu só saio de lá. E o que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Mas vai escovar dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar. Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos, eles mudam, tem um substituto, aí eles fazem aquele sistema de rodízio para ter. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica. Isso explica tudo. Essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar. Tem que haver uma análise antes, entendeu, presidente? Contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Se realmente foi barrada pelo Ministério Público. Eu tenho aqui a prova. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com são certeza, sempre os meios do Brasil. O que bate, nenhuma novidade. O que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado com a quebra do sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa, abraça sim. O Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que tem Mas não, deixa eu nesse te momento dizer, é isso já foi política. levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma unidade ali da questão do RIF. Se você, estou colocando a parte da prova do RIF. E 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no mesmo local. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos numa celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso a uma barreira da própria Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como personalidade em prol do Flávio Bolsonaro, está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem lei específica mesmo com previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma informação que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá? Que ele pode ser um tiro no pé. Então, exatamente. Então, tem que perquerir o lado bastante robusto que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos
conflitante, só do Flávio que anda. Não, Se alguém está com uma problema... decisão do Mas o que Supremo, aí corta. Mas o que Exato, tem acontece? que O que a saber gente está lidar. pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente Não, não vocês a vão gente querer só quer a nulidade correção. Sim, A gente só quer a correção. Vocês estão querendo para o SERPRO, A gente só... mais vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário, nas próprias legislações de inteligência, colocam que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, eles não podem entrar. Não estou querendo te ajudar no caminho, porque eu entendo que vocês estão no caminho de demonstrar uma unidade devida, que esse é o ponto nodal da questão. Mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso. A pessoa, o sigilo, é para resguardar... Colocar que vai acionar um ministério palaciano Sim. para fazer uma provocação para uma questão concreta judicial em cima do Flávio, que não vai ter sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEP não vai Porque a custar? inteligência, já assim, não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Saiu a Receita. determinação do agora, SERPRO. reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a Mas olha só, não é de determinação. dentro da O ministro Receita. Paulo Guedes O que a gente quer é alterou o dar COPEI. Alterou o COPEI, não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer, porque quem era o espelho dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que você está nomeação do falando. presidente, Quem como é é? que tira 4 chefes que estão lá há 14 anos sem motivação? Tirar um, O atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. Ele é, Conversar com ele. ele é Dá pra bacana. conversar. O Tostes, Cara o que sério. eu soube, presidente, é que o Tostes, ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano... o Esposel. Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio, tá? No assim, Score 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez pediu para nada. apurar. E ele aqui, O negócio é o a seguinte, corregedoria tá se a pra apurar, corregedoria, nunca você teve. mostra para a Nunca corregedoria teve. da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Cadê a manifestação Ele do procurador? está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que O fisco acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Está aqui. Foi travado pelo foi Ministério Público. totalmente travado. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco? Isso. Vocês Não tiveram apenas... algum contato ali? Eu tenho aqui eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do Sindifisco. E aí, a partir dessa manifestação do Sindifisco, o Procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do Sindifisco e ameaça o Sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a corregedoria, vocês vão ser processados, inclusive, pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em conluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo Procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa manifestação do procurador, como levou... Essa é a manifestação do procurador, que foi agora em novembro. Em 16 anos de militância, eu Tá? nunca vi. Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas, francamente, 61 laudas, a AGU.
A AGU tem tempo para fazer isso? A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e mostra, o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas manda um e-mail para o Barros. A CGU defende a corregedoria da CGU. Defende, e aí o juiz fala assim, olha, isso que vocês estão falando, a união não tem que ser polo ativo nisso, exclui a união. Não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, então, houve uma são lei que essas foi extinta. pessoas. Foi extinta. Foi extinta. Os pareceres da AGU. Tá tudo Tem aqui. também O parecer, veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter em questão grau de privada. recurso? Não. Nem necessário, segundo grau? Até onde eu É um sei. absurdo, eles inventam isso exatamente. Eles inventam todo... Eles têm todo o aparato nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles, eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo. Quem assina pela AGU é advogado Viu? da União? Não, lá de é baixo. um... Menos tenso. Eu não sei se você viu, presidente, há um tempo atrás uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época do primeiro mandato. Quando eu li aquilo... Comigo? Fizeram, a imprensa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, dos funcionários vereadores. De todo mundo, Só que estão em cima do caso, na mesma coisa. igual, é a mesma coisa, fica o mesmo modo, meio, sabe, detalhes da vida. O rifle do Frederico, que chegou no... Isso aqui é só... A boa relação da investigação do Flávio com o Frederico. Com calma. Investigar o Frederico. O advogado, hoje é matéria do Jornal Nacional, é o advogado do presidente, é o advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem 4 operações no Ministério Público Federal. Uma A sugestão história que a gente poderia, não é que a gente fez o trabalho correto, você não, afastar vocês não fazem essa vontade não. entendeu? Fizeram pirâmide São de do Brasília. Fred, com a esposa, das filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quadro. É isso. Outra coisa. Vou mudar de área, vou virar investigador. Olha, aquele lavou dinheiro, recebeu, não falou, o que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem indícios de crime, instala um procedimento próprio, que a competência não vai no Rio de Janeiro. As empresas não funcionam no Rio de Janeiro. Ele não fez tratativas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso é no Rio de Janeiro. Me fala por que o Fred vai ser investigado no Rio de Janeiro? Investigado por quê, Fred? Porque o Hugo apareceu livre, espontâneo, por lavagem de dinheiro, organização criminosa. Você viu? Pagou, juro. Mexe para Queiroz, compra dentro de juro. Me fala como que eu vou pegar o meu dinheiro. Não, mas a minha irmã hoje protagonizou, tem um escândalo no Globo.com. O Fred pagou como? DOC, dinheiro, Transferência bancária do médico. Sim, qualquer Zero. Tem o Transferiu. Aí o que acontece? Aberto, Apareceu uma risco de transferência médica. Porque ele pagou lá, qualquer que a gente fica fica o Ministério dele, ele paga o que quiser, Janeiro, a gente quiser, o RIF espontâneo. Ele fala, é o RIF eles espontâneo. falam que isso é uma Ele diz que é um movimentação, mas risco ninguém claro. começa a varrer a vida Eu dele. acho. Ele recebeu 14 milhões de reais. Isso está no vídeo, Flávio. Deve ser empresa mulher É dele. empresa dele, exatamente. Aí, trouxe dinheiro dos Estados Unidos que ele transferiu para a conta dele. Está tudo lá. Isso tem que ser matéria. Tem negócio com vários ministérios O que antes. acontece? Não é agora, não é comigo. faz Inclusive, pelo esquecimento do governo, caiu o contrato do governo. Devia aumentar, né? Lógico. Pois é. E, Isso vem em de seguida. qualquer forma, ainda que tivesse isso, que eu não vejo nenhum, sinceramente, por que isso estaria na investigação do Flávio? Qual é a relação da conduta do advogado dele, da empresa dele, com o Flávio Porque ele estava interessado de fato naquelas outras pessoas ali. Quando aparece o nome do Queiroz ligado ao Flávio, a minha tese quem milita no Rio de quando Janeiro há perceber 16 o anos. potencial do presidente ser É a modelo constituinte um e advogado. saber Imediatamente. eles estão capturados na época 12 anos ali, Hoje, inseridos naquele contexto, né? o E relator como falou a nova desse era da campanha do presidente da de baixa informação. corrupção, O o que Aras eles não devem apresentou imaginar? os despachos A gente tem que ir dele. nesse caminho Procurador geral, construir. ótimo, por sinal. E é o que está acontecendo. Só que se a gente Olha, quiser presidente, vou falar uma fazer coisa. isso aqui, Que
que acerto. Eu era uma pessoa séria, uma pessoa firme, um homem de coragem. E eu contei algumas coisas para ele. Você conversou com ela? Conversei com ela várias, fui despachar. Eu contei para ele como é o julgamento do Flávio, já veio, cuidado, eu sabia. De organização eu sabia que era nessa extensão. Ele foi professor do Flávio, né, do Barão do Paulo, já está cheio de procedimento na corregedoria. Aliás, hoje, Humberto Martins está ocupado contra ele. Porque um amigo dele foi preso e eles tinham uma empresa que nunca funcionou, que ele achou que fosse. Ele era escritor, escreve livro, que fosse ganhar uma entrevista, que nunca funcionou. Mas sem chegar, quando decidiu a questão do Flávio, o último voto foi o voto que a lei de ofício, que deu um CG ao registro civil para a STJ, que o Ara já falou que tem que anular tudo mesmo, já foi despachar. E você tem voto dele. Está cheio de procedimento. Que identifica essa gente. Ele é doutor. Qual é? Não existe. Ele pode doutor. Não tem. Engraxate. E é por isso que eu te digo, sabe quem fez isso aqui? É claro que eu fiz 10 meses da minha vida, eu não gosto de despachar isso. Ele tem maior carinho. Eu falei assim, olha, o cara que eu fazer com um aluno, eu nunca vi isso na minha vida. Isso é uma maldade. Despachar, deu uma foto com a chama dele, conversou, desembargadora. Por favor. Tentaram mudar o Ministério Público Federal ser favorável. Eu acho que não. No final de porque, por exemplo, eu não tenho nada, eu atingi moralmente. Sim, não deu nada. Sabe por quê? O último imóvel meu, eu comprei em 2011. Uma boa. O Estado próprio, E o Flávio, ele tem a difusão aqui. Ele é muito querido no Essa é a Tribunal de Justiça. Assim, eu tenho as dificuldades com o Ministério Público, mas isso as coisas acontecem. As pessoas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia. Ele é uma pessoa talentosa, ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso. Eu não sei que. Olha, Caio que ele fica admirado, ele está em pé ainda. Ele fala assim pra mim, porque assim, vão passando coisas boas, eu não sei o que eu estou passando pra ele, tempo real. Eu acho que foi na hora nada, sem autorização dele. Isso é uma questão muito delicada. Então ele realmente. Eu acho que foi naquele momento. Fica preocupado. É impressionante. A gente precisa Impressionante. chegar a esse Porque eu sempre digo a todos, aqui, eu não quero ser ao resultado da operação especial e da mulher. Outra possibilidade Do certo. O que eu acho uma sugestão? Muita essa comissão. Falta todo mundo na comissão. A gente não pode fazer O vice assumindo, ele já chamou essa lá, pessoa, uma das pessoas, das minhas fontes, você vice governador. Depois ele vai fazer, vai se aproximar, ele entende que você não é mulher, mas ele não tem nenhum contato. advogada, e a mulher de uma dessas pessoas demitidas. Quem é? Mandou um e-mail para o Barros, que é o corregedor geral da Receita Federal, e o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma notificação do justiça judicial, ou seja, ele não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo que os 407 faz. Os códigos penais. É não botar uma pessoa para perseguir, mas vai não fazer o trabalho dele, não. Pode fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. O Vicente chamou depois de novo. Você conhece o Tribunal do Rio, você conhece o Alexandre. Tá. Eu quero ter problema lá, não tem problema lá. Eu quero apresentar essa ficha de cada procurador. Eu vou fazer quem que pode colocar para você acertar com o Eu posso fazer, eu já fiz uma vez, providencial, porque o Marcelo Monteiro, que aliás foi eu fiquei com isso, eu sugeri que depois já respondeu o processo administrativo, ele profissionaliza a gente. Que tem uma político. Ele está tudo bem. Não maldade com ninguém. Não, e ele sabe disso, ele sabe ideia, o fato do comunismo. E eu já falei tanto, ele sabe de ficar escrevendo isso, porque se ele está, ele é todo certinho, sabe? Eu acho que ele se manifesta a favor do foro, contra a instituição. Ele acha que o Flávio está colocando nas redes sociais. Ele está caminhando no Bolsonaro. Já falei para a galera. Ele falou, porque ele está pressionando. Não é uma coisa normal, ele está pressionando por quê? Ele
eles precisam, exatamente, então eles precisavam disso. Então eu acho que uma coisa interessante que poderia ser feita a gente poderia certamente levar a essa questão essa denúncia vai colocar muito bem formatado mais votado para que fosse apreciado pelo Ministério, pelo Paulo Guedes, exatamente. Não, ia ter não, essas coisas só aí está já acontecendo lançaram isso, trabalho de isso, aquilo. já tem lugar. O Brasil é Não, o Brasil tem problema. Mas ele já veio. Já voltou. Mas ele deve estar para sair, mas pode sair antes. Tá no Brasil, vai Pode colar sair antes. E aí o que Ele ficou lá o tempo até aqui, o que eles fizeram. Depois foi a história que o delegado não tem nome, o delegado não tem nome. então, mas eu te passo. O que eles fizeram? Como é que chegaram no nome dele? Quem passou? O que aconteceu? Ela fez um pedido de reconsideração. Eu tenho um pedido de reconsideração dela. Todo instruído. Eu poderia levar um pedido de não aprendeu nada na cabeça. Na hora da besteira, prendeu todo mundo, desclassificou o garoto de tráfico para uso e ficou tudo com ele. Primeiro administrativo se trabalha com isso. A gente já mandou 3 advogados dele virem falar comigo. Porque ele tinha que destruir, porque ele é um candidato a ele cismou com isso. Eu fui numa reunião lá no início, assim ele assumiu uma amiga minha que é desembargadora, que faz um trabalho de investigação. Eu fiquei chocada. E essa gente que está fazendo. Eu fui esse assessor da Sessão de 15 anos de minha vida. Eu costumo falar para ele, não conhecia que era mais uma assessora, mas eu conheci de deputado. Então, o que E a gente pode fazer? fui lá, levei uma faixa, ele mandou fazer uma faixa igual do Desfilo no gabinete. Tem que fazer os caminhos administrativos, Vamos ficar amanhã aí? Vamos, a gente vai embora 8 horas da noite. Vou ficar arrumado. Se é o caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não, Ninguém está pedindo favor aqui. não é presidente, não é É o favor. caso, conversar com o chefe da Receita. Ele não tem chance dele sair disso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas o O Barros é Acho que é o secretário da Receita. É sim, é 02, não é isso? Você não tem É o 01 do Sérgio, era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. certo. É. Pô, então, Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. então É ótimo. o caso conversar com o Canuto? Sim, Sim. sim. Tosse. Com um clique. Olha, Olha, em tese, com um ele clique que- você consegue saber. ele tem que manter esse se troço os fechadíssimo. funcionários da Receita Pegar gente foram de confiança deles. Eu trabalhar. converso esses duas sozinho, porque o Canuto é muito Esses acessos, inteligente. tá? Ele conversa com ele sozinho. Tá certo? É, a gente tá falando de E coisa deixar bem claro, grave. que nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, a gente quer que não cometa o crime, e que investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até até o próprio GSI teria atribuição para isso, Sim, sim. para fazer essa apuração. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. uma exposição, porque Pode pode virar gerar coisa pessoal. pessoal, Ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia em busca apreensão até no gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheço as pessoas já defendiam alguns familiares deles contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li. Tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque, na verdade, eu acabei com a festinha deles, de Rússia, Mafã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, o HC foi julgado, o habeas corpus dia 25 de junho, na quinta-feira. Dia 26, a denúncia recebida, para decisão pronta do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiano, todo mundo sabe. Que as filhas, o parente todo trabalha lá com o Uma vez governo. teria problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema? Tem esse problema? O Mafã? É. Hoje não. Hoje não. Na verdade, o Marfan, ele até criticou o PJJ quando ele deu uma designação. Quando conseguiu o foro, o que o Gussen fez?
Apesar de que for, eu vou dar uma designação especial da primeira instância como está investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda, negar o crime e atribuição originária. Quando ele fez isso, especial, procedimento de controle administrativo do CNPP para cassar essa decisão administrativa de designação especial, porque fere o princípio do promotor geral. Ou seja, infeliz a vida deles, entendeu? Não passa nada. Infeliz. Já viu que o site acaba o prazo, parece que a gente está conseguindo eliminar e vai cassar essa decisão. O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância, investigar o filho do presidente, você quer arrumar um problema pra gente. Agora não dá para desfazer. Eu falo, você não vai entrar no CNT, você não sabe como é. Entrei. Estava com Mangueiras Melo. Aí eu falei, Flávio, quer que eu fale de caixa com ele? Ele falou, não, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussen faz o que quer. Vai acabar em dezembro. A gente na Procuradoria? Na verdade é o Bussen. O que ele faz? Ele, quando ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não. É a primeira instância. Mas não sou a designação. mesmo. Mas ele por que essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas eles são bons com O que eu tudo. fiquei sabendo que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já Montou. montou. Tem idiota que acredita nisso. Ele Tem. acha. Impressionante. Ele conversa com o presidente da lei. Ele é doente, tem Tenho doença certeza mental. que Eu ele- respeito. Eu Eu vou respeito. falar uma Ele coisa nega pra aluno, você. Ele nega aluno, não, tem uma psiquiatra, Ana Guerra de Barbosa, ele tem uma falsa Vou te percepção. falar uma Ele se vê coisa, eu não presente. sou ativo para voto, aqui na minha palavra não acredito. O ano passado, mesmo ano, eu encontrei com o Vitor, não tinha esse problemona, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem Eu não falou sei isso? para quem seria, o Vitor, né? Olha isso. Falei, pô, Ele tem a polícia civil Não, nas mãos. e ele- não é chantagem, não. ele- Isso aí a sede de poder. sede de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? É. Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu essa Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Todo mundo tem uma equipe de Era o advogados Flávio por fora. Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares, né? Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram do meu escritório. Né? Todo mundo embaixo. Tem que sair deles, 50 empresários esperando no Tulipa, né? Tudo. Rafael Vermelhinho. Vou fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui determina. Não. Que vocês, a quem interessa para te resolver isso? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder. Mas qual a Você vai viajar opinião? amanhã, não, né? Vai viajar amanhã. Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, o Canuto. Qualquer horário. O nosso é 8h40 da manhã só. Eu já deixei a agenda livre para conversar com o Então, eu vou Marlon. cuidar para o que acontece. Eu não Isso aqui não só faço nada a não receita. pode. Ninguém está no tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. Eu não bateu em mim até agora, presidente. Não sei se você reparou, eu não dou entrevista. A gente não pode Eu não falo com o eu só falo com o nome. Deixa eu ver o cara falar. 2 meses e meio que não paga nada. As coisas. A República Vai ficou. encher a boca do cara agora. Soltemos, Nós vimos isso, presidente. Senão perde É com porque dá mão. raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. Eu A gente tem errei nosso duas limite. vezes. A gente tem nosso limite, né? A gente só fica vendo isso o tempo todo, eu escuto um negócio desse. Mas para evitar, se eu me ver, no dia do julgamento da Vescop, foi uma das maiores vitórias da minha carreira. São não muito tem bravos. entrevista. Já não, meu pai tem essa formação aí. Não é que eu quero não dar entrevista, mas sabe o que acontece? Meu pai também Eles fez vão lá, começar, eles vão me bater. É. Não tá Fez a toda mãe, mulher fez escola fica de Verdadeiro. educação física do Tá Zé. bem feito, tá bem feito. Eu estou tentando. José Bonete. Depois mesmo, o Bonete? Paulo deu, né? Quando eu Teu desci pai? pro Flávio, o microfone estava na Eu minha sou boca. muito amigo dele. Aí ele me vai conhece assim, muito. nunca É, fala. eu sei. Me conhece Tem um também. perfil bem diferente Eu sei do que Fred, o Fred Góes. Bonete era filho do Avelange. Eu É, acho, bota a cara filho muita do capa, Avelange. entendeu? Até Muito o sensacional. cuidado com essas coisas. Você sabe o que aconteceu, né? Eu não falo com interesse Até que dia que ele era filho do Avelange, Transferi meu Facebook. até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão de 1,90 m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira. Eu faria a mesma coisa. Eu não sou, Você não sabia, não. tá achando que eu sou moleque? Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho, nada. Não tem essa O conversa. diabo sabe pra quem vai. O O que a diabo gente sabe pra fica quem vai. triste é que não tem esse tipo de conversa aqui. Fica triste, né? Antes que eu mandei com ele aqui
na reunião da educação física aqui desse ano. Ele também. O Bonetti foi muito bom jogador de basquete. É um cara sensacional. Ele é muito respeitado na turma dele, porque ele era muito Não inteligente. entendeu a importância? Entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Porque tudo que a gente está falando, porque eu não quero meu nome no jornal. Eu não quero ficar na mão de massa pra ter Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui, ó. Tá? Aqui toda Vocês querem levar e trazer amanhã? Isso. É o único que vocês têm? Não, temos outros. Acho que tem uma inicial aí também, tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos além disso. Muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Com todo respeito. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. É. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui, eu com toda humildade... Eu sou vontade pra caramba. Tira foto, não, depois você imprensa. Poxa, minha mãe é fã do presidente, ela fica tão orgulhosa. Eu vim de uma família extremamente simples. É verdade. Deu bem. Vamos lá, Maria. Vamos descer. Está meio atrasado aqui. Vamos descer aqui. Tudo bem? Como vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bem? Vou jantar. Mas eu acho que a gente vai resolver isso no Rio, a gente está todo caminhando para tal. Não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas Eu acho que estou a gente vai acompanhando bem o fazer trabalho. processualmente. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, Seu telefone aqui, para acertar. É, porque na bolsa tudo. Para eu construir acredito bem. que a Então, gente consiga... eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, Mas não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, Sim. apontado, mostrando que tem uma notícia para ele botar para baixo. eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de reconciliação, se a gente faz um pedido de reconciliação da demissão do Eduardo, que tem Que foi baseado nessas que tem debates, toda a prova fortalece e bastante que a gente. Tem o corregedor esse- da Receita já tem sentou em ajudado cima nisso, e tem esse ignorou. pedido. Imagina Pra ser só, pensado general, que chega não toda dá pra a prova de crime para ele, praticado pelos funcionários da corregedoria, e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Mas E aí vamos esses ver como é que chega ali. A economia é mais complexa, tem que E chegar a tem certeza. mais. É um negócio que eu não contei ainda, falou. que é importante falar para os senhores, que é o seguinte. Além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né? Um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Uhum. Eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 dela. Mas isso já não foi no conselho aqui em cima? Não, Foi lá? foi lá. Foi lá embaixo. Tudo Tudo lá embaixo. valorizado. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Esse papo, olha só, o procurador Francamente, geral que bom. da República, vendo esse comportamento Isso do explica presidente, também a roubalheira no Rio de Janeiro. Porque Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Essa Sérgio Cabral roubou É. o que roubou, Eduardo Paz deve ter roubado um monte, General, secretário de esse saúde pessoal roubou da pra Receita cacete, tem todo que o sair Sérgio lá Poço. imediatamente, eles mandam os nomes. a gente fez a relação contra uma das relações contra os Pode todos. ficar direto do PT fazendo essa... Essa parte eu não sabia. Pois é. Tinha colocado isso. Tá Delação tudo contra no a Mundial
oportunidade, ou tiver tempo, dá uma lida. Contra tem a saúde. tudo. Aí no céu tem 15 folhas. Viu que o Tudo que a gente fala secretário aqui, a aqui do gente fala, gabinete tem um trabalho de 2 meses né? pesquisando, tendo contato com funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Tem enriquecimento ilícito, ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza de Ipanema que fatura, ele ignora tudo, demite o cara no mês e meio. Dá uma levantada nessa sala de da foram que o esquema continua montado. O esquema é montado que a gente tem. Estão adiantando, quem tem para apurar vai acabar prescrevendo, cadência, prescrição, se livrando de provas, já está mostrando diligência, obrigatoriedade de trabalhar. Foca naquele meio, como vocês estão trabalhando aqui, vai entrar um controle, né, para os clientes não ter problema criminal. A gente fez lá embaixo, produziu o iogurte, eu vou no prejuízo. Toma lá na cama. Mas eu vou trazer as informações. Tem pessoas que já não trabalham na Anvisa e que todo dia uma coisa. Imagina eu monitorando isso, a hora que eu acordo, né? Até a hora que eu durmo, o Ministério Público muito raro, assim, de sexta, sábado, domingo, eu tô com meu marido num dos dias. Depois eu falo, você para pra casa. Eu não consigo encontrar, não consigo. Porque eu vou ter alguma reunião. Um problema na HCE, um diretor da HCE que dentro da HCE. São questões políticas, ok? Tinha uma ambulância de 0 quilômetros que nunca entrou em carga para não romper o contrato com a empresa que faz o serviço. Mas deixa eu contar uma coisa para o senhor. Vocês têm uma universidade que você chama de jeito, que é o decano. As maiores coisas que eu faço aqui em relação ao amor por meu professor, eu sou filha dele, mas nós por exemplo, no cortejamento, meu avô foi o municipal, eu fui ministro da CE, eu sou e todas as famílias Vocês já fizeram muito bem, botar isso para ele falar, Obrigada. É uma coisa para uma HC dele, não é? Quando eu quero. Tem uma coisa não esperar sair de férias. E a educação é uma coisa. Livros didáticos, merenda escolar são os grandes ralos. Mas é uma roubalheira o tempo todo. E aí cai pra cima está respondendo, né? Quer afastar o cara. Mas eu acho que esse caminho que a gente está é um bom caminho. Negro, após o Supremo, banca as coisas lá. Cadê o Supremo? Então vamos esperar um página. Aí atrapalha a vida do cara. Botei ele de frente, chamei. Você sabe, você vai ouvir a pessoa que vai chegar. Ficou com pena do fato. Isso aí você quer prejudicar você na democracia, meu aluno. Desde que ele era meu aluno, que ele era, jamais faria isso. Mas não é o que chega para ele, as pessoas são ruins. Foi o professor do Vitor, que é o outro advogado do Flávio, que é o meu amigo do possível. Quando mudou a composição, da polícia vai ter um voto divergente. Pelo nosso regimento, que é o desembargador que diverge passa a ser o relator. Eu, na composição. E a gente vai vigiar as férias, fulano tal, beleza, beleza. É quando eu quero, você entendeu? Isso brigando com o Fresh. Mas a gente no Supremo, tá tudo quis vincular o ministro Supremo à causa dele. É odiado por todo mundo, ninguém gosta dele. Não está sabendo construir o caminho. Tive que fazer isso tudo. A gente tem que ter da escola, chegou a 40 anos, julga, marcou o julgamento, não quero sustentar. Disse designou a procuradora para sustentar contra o parecer favorável. Consigo parecer favorável. Que a Mônica volta com a parecerista. Mercado mulher. Vocês vão embora quando? A gente vai embora. Pessoal, mas eu vim para cá para resolver esse problema. Meu voo está marcado para amanhã 8h40. Vocês estão vindo direto para Brasília? Estou vendo basicamente semana sim, semana não. Espero o presidente sinalizar com quem vocês vão conversar. É o Canuto, eu acho que o mais importante é a receita. Eu vou falar. Eu acho que é importante você sinalizar. Para falar lá também. Aí conseguimos. Eu quero enrolar isso até a próxima administração. A gente vai conseguir 6 composições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da Constituição. Eu acho que então, seus celulares estão do lado de cá? A minha filha celular de vocês? estava na recepção, acho que está aqui. Ele fala, eu acho que eu exagerei. Vocês entraram por onde? Por lá? A gente entrou por aqui, não foi? A A gente entrou por ali. gente entrou por aqui? A gente entrou à noitinha, mas a gente
tivesse que ficar aqui. Vocês estavam na casa do cara? Covid. Não, a gente estava no meio hotel. Não. Meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Porque ele estava ansioso com isso. Eu te falei que Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Você deixaram o celular do outro lado. Tô falando. Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. O telefone também tem. Gente, muito obrigado aí. General, um grande prazer. Muito obrigado. Meu pai mandei um negócio pra ele, gosto muito dele. Ele também gosta muito do senhor, Admirador admira dele. profundamente. Eu fiz curso de educação física, eu era segundo-tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. E logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele, gosto muito dele mesmo. E a Vou Recife. acompanhar? Tá legal, tá bom. Amanhã eu vou aí, Eu lembro de viajar. A gente conversa então. ainda vai. Eu faço isso pra ele também. De quinta não vai com ele não, né? Não. Quinta eu acho que eu vou lá, te falei. Então tá, vou me despedir de vocês então. Até mais. Valeu, como vai, né? Tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Da Covid, vamos já teve? Eu não. Nem eu. Então tá, então Ou então a gente já teve nada, né? nada, né? Não Não, é possível não, mas não ter assim, a agora. gente, nós não tivemos não. Pelo menos até 2 semanas atrás eu falei, Mas deve estar aí. Até mais. Né? Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? Eu vou tentar subir na taxa Onde é que mais vocês estão? remota Não, ideia. Fizeram tava pelo no meu térreo? telefone, a gente veio pelo Deus teste, a te gente veio de abençoe. táxi, veio pelo teste. Ainda pede vista. E a questão do foro dele você analisava no STF? Porque se ele tivesse Pede de reclamação, só se mantido, eles inovarem e se tivesse inventarem. mantido deputado estadual, ele estaria com foro, não é isso? Aí só... Tem uma Olha só, turma ele lá. não perdeu o foro, ele Eu acho que trocou. você tem que fomentar o distinguish na outra turma. Que aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, Certo. mas dá para se atribuir. Não tem Para desincompatibilização chegar a senador também. é muito mais difícil. Óbvio. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem dia, nem Nenhum. dia. E ele trabalhando lá, julgando o civil e o eleitoral. Isso A tem gente que jogar abriu para cima suspeição, também. representamos contra ele, está A respondendo. impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lei correta, no lugar correto, já sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo para você depois entrar no jurídico. Levantar uma questão processual de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Seja Tá um bom. prazer, tá? Prazer. Prazer, Já tchau, para a tchau. Covid. Ah, eu dou negativo. Cada vez que eu venho pra Começa Brasília, eu também. faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Boa, acabou.